Amados irmãos, eu quero convidar você agora para esse momento especial, quando juntos nós vamos ler a palavra do Senhor e extrair dela algumas questões importantes. O tema que eu gostaria de pensar com você nessa hora é o seguinte: clamor, atitude e celebração. Preparem-se, Deus ainda abre o mar. Vou repetir: clamor, atitude e celebração. Preparem-se, Deus ainda abre o mar. Eu quero ler no livro de Êxodo, capítulo 14. Eu quero ler a partir do versículo de número 12, que diz assim: não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor lutará, pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos cavaleiros, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era uma escuridão para aqueles e para os outros israelitas. Era uma noite clara. Chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como muro à sua direita e à sua esquerda. Eu quero parar aqui, porque você sabe já o restante do que aconteceu. Mas eu quero parar e pensar com você neste capítulo 14 de Êxodo, porque é muito interessante. Deus tinha dado uma ordem a Moisés. Moisés estava agora conduzindo aquele povo para a terra prometida. Havia uma ordem de Faraó, a liberação de Faraó para que aquilo acontecesse. Mas chega um determinado momento em que o coração de Faraó endurece e agora ele manda para que todos estejam indo na perseguição e num desejo de talvez ou massacrar todo o povo de Israel ou trazer o povo cativo novamente. E é interessante que quando o povo de Israel chega, agora eles estão diante do mar. Eles estão diante de um grande problema. Eles estão agora diante de uma realidade que é difícil demais, porque à sua frente estava o obstáculo
chamado mar e atrás a ameaça chamada exército de Faraó ou os egípcios. É interessante a gente parar e entender o seguinte, que o povo começa a murmurar, o povo começa a perguntar para Moisés o seguinte: por que é que você nos trouxe para cá? Para sermos massacrados aqui? Antes ficássemos lá. Porque o povo não via saída. O povo não entendia agora o que iria acontecer, porque o mar estava à sua frente. Como agora prosseguir diante da realidade em uma noite daquelas? Mas diz a palavra de Deus que Moisés chega diante daquele povo incrédulo, inseguro, murmurador. Diante daquele povo ele chega e diz assim: não temais, fiquem quietos e vejam e aguardem o livramento do Senhor. E ele chega diante daquele povo e diz assim: esses egípcios que vocês estão agora vendo, vocês não vão ver mais. Vocês entenderão o que Deus vai fazer, o livramento que Deus vai realizar. E aí, quando eu converso com você sobre clamor, atitude e celebração, é exatamente isso. Se há algo que eu preciso ter no meu coração em tempos de insegurança, em tempos em que a mídia está me dizendo que coisas difíceis poderão acontecer na economia, na saúde, na vida dos brasileiros, eu quero dizer para você, meu irmão, clamor somado à atitude gera celebração. Deus ainda abre o mar. Eu quero dizer para você, e para que isso aconteça, o que Moisés me ensina? O que Moisés me faz entender e o que Deus quer que eu entenda nessa hora e compartilhe com você? Intimidade. A intimidade que Moisés naquele momento tinha com o Senhor, somado à sua obediência, vai gerar confiança no seu coração. Nós, como servos do Senhor, estamos sendo desafiados a cada dia vivermos uma intimidade com Deus, ao ponto de vivermos em obediência com Ele, na certeza de que a confiança que tanto necessitamos vem desses dois passos importantes: intimidade e obediência. Não é possível você dizer que tem intimidade com Deus se você não obedecê-lo. E se você não obedece, se você não tem intimidade, logo você vai deixar que a dúvida tome conta no seu coração. É maravilhoso Moisés sendo pressionado por todo o povo, por aquelas pessoas. Milhões de pessoas estavam sob o seu cuidado, e todo mundo murmurando, e todo mundo dizendo, e todo mundo questionando: como é que pode? Como pode? Ele chega diante do povo e diz: fiquem quietos. Fiquem quietos. Não tema. Não tenham medo. Vejam hoje o livramento do Senhor. O que Moisés tinha? Intimidade com Deus. O Deus que prometeu a Moisés que ele seria o orientador que levaria o povo à terra prometida, ao caminho da terra prometida, jamais deixaria o povo morrer naquele lugar. Havia uma promessa. Havia uma promessa. Uma outra coisa que me chama a atenção é que a intimidade de Moisés
somado à sua dependência de Deus, vai fazer um povo experimentar o milagre. O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com você? É que a sua vida com Deus, a sua intimidade com Deus, somado na sua dependência a Deus, vai gerar milagres. Porque o que é milagre? Quando não tivermos mais soluções de lado algum, é hora de Deus agir. Isso é milagre. Milagre é aquilo que acontece e você não vai saber explicar. E é muito interessante, porque agora está ali a realidade, o mar diante de um povo que não sabia o que iria acontecer. E aí então Moisés, possivelmente, no seu coração, porque a Bíblia não diz que ele perguntou a Deus. A única coisa que ele disse para o povo é: o Senhor vai pelejar por vós. O Senhor vai lutar por vocês. Fiquem quietos. E diz a palavra do Senhor que esta foi a palavra de Moisés àquele povo. Não diz mais se ele teve alguma outra reação. Mas é possível que no coração de Moisés ele perguntou: o que faço agora? É possível que ele, diante de tanta pressão, ele tenha perguntado: como vou fazer? É possível que ele tenha tremido um pouco, como eu e você trememos. Era algo jamais experimentado. Era um momento que com certeza iria trazer um acelerar do coração. Mas diz a palavra de Deus que naquele momento a intimidade e a dependência de Moisés fez com que ele gerasse um milagre. Por que clamas a mim, Moisés? Diz Deus. Mande o povo que marche. Continue andando. Continue, prossiga. Diga ao povo que marche. Milagre. Porque a palavra de Deus diz que um vento vem e abre o mar. A terra fica seca e o povo atravessa com os pés enxutos. Um homem em intimidade e na dependência de Deus. Igreja, líderes, irmãos queridos, nós estamos diante de um mar. Nós não sabemos qual é a real situação que estamos. Não sabemos. Mas uma coisa tenho certeza. Em obediência a Deus, e em dependência com Deus, e em intimidade com Deus, nós vamos experimentar milagres. Guarde isso no teu coração. Nós não seremos mais os mesmos. Deus vai fazer um reboliço acontecer nas nossas histórias. 2020 será marcado por um momento de extraordinário, onde Deus vai trabalhar a vida de muitas pessoas. Deus vai quebrar muitos corações de pedra. Deus vai continuar ainda abrindo muito o mar para que muitos atravessem. Pessoas retornarão para Deus. Joelhos vão se dobrar diante do Senhor. Vidas vão entender que o faraó desse tempo até tenta, mas o Senhor é aquele que escreve uma história de vitória para os que dependem do Senhor. Mas eu quero ainda falar sobre uma outra questão.
Não adianta intimidade, não adianta dependência se não tiver ação. Então guarda uma outra questão. Intimidade mais ação, com certeza, gera soluções e livramentos. Extraordinário de Deus. A intimidade de Moisés levou à ação. Diga ao povo de Israel que marchem. E diz a palavra de Deus que assim aconteceu. E enquanto acontecia, a solução se realizava ali. Os livramentos aconteciam ali. Quando é que você imagina, meus irmãos, um povo que era guiado por uma nuvem e por uma luminosidade? Quando é que estas coisas poderiam acontecer? Só com Deus. Mas diz a palavra de Deus que o anjo que guiava o povo, que estava à frente do povo, o anjo sai de lá. E para onde o anjo vai? Para trás do povo. A caminhar agora era por conta do povo, mas livrar dos problemas, livrar do inimigo, livrar da ameaça, era por conta dos anjos. E diz a palavra de Deus que era tão real que do lado de cá estava completamente iluminado. Pro lado do povo egípcio, completamente em trevas. O anjo estava ali. Por quê? Porque um homem decidiu ter ação. Eu entendo que este é o momento para a igreja. Esse é o momento para todos nós. Esse é um momento importante para a minha vida e para a sua vida. Deus quer que tenhamos intimidades com Ele, mas há coisas que é para a igreja fazer. Ações. Desejo de solução, de livramento. A igreja pode realizar. A igreja precisa crer. A igreja precisa estar na dependência do Senhor. Moisés diz para o povo marchar, eles vão marchando, a solução vai acontecendo, o livramento vai acontecendo, a mão de Deus vai guiando, e é muito interessante que aí chega o momento da glorificação. Por isso que eu disse para vocês no início: clamor, atitude e celebração. Exatamente isso. Por quê? Porque você sabe muito bem que o povo de Israel atravessou o mar com os pés enxutos. Chegou do outro lado e conseguiram entender que Deus era a razão de toda a glória, de todo o livramento. Eles conseguiram entender que Deus foi glorificado, porque diz o texto que todo aquele exército inimigo morreu afogado. O anjo de Deus ia adiante e diz a palavra de Deus de uma maneira clara que no momento em que Deus manda que Moisés estendesse de novo a sua mão, o povo de Israel já celebrando o milagre, Moisés estende as mãos, o mar se fecha e os egípcios morrem. Celebração. Aquele povo começa a cantar, aquele povo começa a dizer o que Moisés disse como um cântico de adoração ao Senhor. Cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. No versículo 2 do versículo 15, o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu cântico.
Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, lhe farei uma habitação. Ele é o Deus do meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra. O Senhor é o seu nome. Foram com essas palavras. Leia o capítulo 15 de Êxodo, que você vai ver o cântico de Moisés diante daquele momento de celebração. A intimidade, meu irmão, mais a presença de Deus é igual à glorificação. A intimidade de um homem com a presença de Deus vai levá-lo a celebrar. Este é um tempo da gente entender que o Senhor ainda abre o mar. Mas a gente precisa clamar. Precisamos orar. Mas precisamos ter atitudes. O que é possível fazer para mudar a situação? O que nós, como igreja, vamos responder diante deste quadro? O que a igreja está preparando para a mudança de toda a situação? Vamos celebrar. Vamos celebrar porque eu quero dizer para todos os irmãos, com alegria, com a certeza de quem é o nosso Deus, preparem-se, porque o Deus que nós servimos ainda faz milagres. O Deus que nós servimos ainda abre o mar. Se necessário for, Ele vai abrir mar. O Deus que nós servimos é o Deus que pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Que Deus lhe abençoe nesta noite. Que você tenha intimidade, obediência, intimidade e ação. Intimidade e presença de Deus em todo o tempo e dependência de Deus. Porque vamos experimentar soluções, livramentos, milagres e vamos ter confiança. Vamos dizer como Moisés disse: o Senhor é homem de guerra. O Senhor é o seu nome. Que Deus nos abençoe.